Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e hoje eu vou dar continuidade à questão relacionada ao Espírito de Deus, numa referência ao termo hebraico ruach. Observe que no versículo 2 de Gênesis capítulo 1, a expressão que nós temos é esta. Vou fazer o destaque na versão hebraica, veruach, ou seja, veruach Elohim, numa alusão como aqui está traduzido para Espírito de Deus. Note que no hebraico não tem letra maiúscula nem minúscula. O fato de colocar Espírito de Deus geralmente está associado porque no Antigo Testamento Deus agia através de seu Espírito. Logo, aqui indica a atividade divina. Agora, tomando como base a ideia básica ou central do vocábulo ruach, que é a em movimento, eu acho melhor traduzir conforme a Bíblia de Jerusalém fez, de colocar o sopro de Deus. A ideia do sopro está mais próxima do conceito de ruach, de ar em movimento. Esse sopro de Deus indica a atividade criativa da parte do Eterno. Além do que, existem outras versões que traduzem como o vento de Deus, porque o vento de Deus compreende dentro desse soprar divino. Após fazer estas observações no vídeo anterior, que está bem recente, eu vou colocar aqui na playlist, nós podemos trabalhar um pouquinho sobre alguns textos ainda em Gênesis, no capítulo 6, no versículo de número 3. Observe que eu estou projetando tanto o texto hebraico quanto a nossa versão em língua portuguesa, Almeida, revista corrigida e anotada. Vejamos o que nos diz aqui. O termo ruach refere-se essencialmente, como eu disse, a ar em movimento. Porém, pode especificar, em alguma dada ocasião, qualquer de vários aspectos desse ar. O primeiro exemplo se encontra em 6:3, que nos diz: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Vamos localizar aqui no texto o vocábulo meu espírito. Está aqui, ó. A forma que está na grafia é ruhi, ruhi, que vem de ruach, que foi traduzido como espírito, todavia está associado aqui como respiro, ou ainda o espírito, mas no sentido de um fator vital. O espírito é o fator vital. Vamos para um outro texto, desta vez que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 21. Note que aqui faz menção a um vento forte, ou forte vento oriental. E a palavra que é utilizada para indicar o vento forte, ou o vento, tem uma preposição, que é be, seguido de ruach. A grafia, na íntegra, beruach, da onde vem o vocábulo ruach, conforme ele está. Ruach é sopro, é vento, porque tudo é ar em movimento.
aqui foi traduzido como vento, e note que é a mesma palavra que comumente se traduz como espírito. Acontece que dentro da concepção hebraica, a língua é bastante concreta e não abstrata. Porque se eu falo espírito, algumas pessoas associam com esse folclore popular tipo de alma penada, quando não um Gasparzinho, um fantasma. Ora, para o hebreu, como a língua é concreta, o que indicava o, o fator vital era o quê? O fôlego, a respiração. Esse ato de respirar indicava que a pessoa estava viva e, embora não visse o sopro, mas percebia, ou, em alguns casos, como o vento, sentia. Depois de Êxodo 14, 21, a gente pode ir para Êxodo 28, versículo de número 3. O que nos diz aqui? Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria. Note que aqui está a expressão ruach. A ideia aqui é de espírito, eu vou colocar um barra, não um hífen, mas barra mente. Uma mente de sabedoria. E foi traduzido aqui como um espírito da sabedoria. Um outro texto bastante sugestivo para análise é 1 Reis, quando a gente avalia, e é capítulo 17, versículo 17. Olha o que nos diz. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. A palavra fôlego vem aqui, ó, é esta aqui, nechamar. Nechamar dá ideia, claro, de fôlego, mas aqui pode indicar um respiro, fôlego, logo, vida. Nechamar é justamente a palavra alma. Foi traduzido como fôlego, mas é alma, que vai indicar as coisas já mencionadas. Neshama, respiração. Vamos ainda, já que nós estamos em Reis, ver o versículo 21 e 22 na sequência. Olha que coisa interessante, a partir do hebraico. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. A palavra alma vem aqui a ideia de nefesh. Nefesh. Só ratificando, eu mencionei Neshama, né, Neshama, mas a ideia de Neshama também é de, tanto Neshama como Neshama, é de respiração, tá ok? Feito esta correção, eu prossigo aqui. Nefesh, que é a alma para tornar, isto é, adentrar nele. Observe que na Bíblia a gente vai ver ora ruar entrando e saindo, ora nefesh entrando e saindo. Isto é significativo porque, na verdade, alma e espírito no Antigo Testamento são sinônimos, são termos intercambiáveis. Isso mesmo.
Já no versículo de número 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma, destaco aqui a palavra alma, do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Eis aqui a palavra alma, nefesh. Quando a gente fala isto, é sempre bom deixar aqui um registro do seguinte, sobre a temática, não sobre o texto lido agora há pouco. Geralmente é no sentido de respirar que o hebreu começa a identificar o chamado princípio vital do ser humano. E qual é o princípio vital do ser humano? A alma ou o espírito? Porque é colocado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento como sinônimos e que são aplicados de maneira intercambiável. Se a gente pegar todos os textos e colocar de uma forma paralela, a gente vai observar isto. O homem é formado de uma parte material e de uma outra parte imaterial. De modo que quando alguém para de respirar, ele morre, no conceito hebraico. E quando alguém morre, o seu suspiro vai embora. O espírito, no sentido de fôlego, que foi soprado nas narinas do homem pelo Eterno, vai embora, volta para Deus, inclusive. Esse vínculo de respirar com a vida deu-se a uma vaga compreensão de que esse respiro tinha vínculo não somente com a vida, mas de alguma forma com uma vivência além do corpo. Para finalizar, nos textos mais antigos, não encontra-se um ensino direto sobre o que denomina hoje por espírito, no sentido de existência, além túmulo e além corpo. Mesmo assim, existe a noção de que o homem é mais do que corpo, pois um corpo pode estar morto, constitui-se num cadáver, e já não exibe tudo que é o ser humano. Por outro lado, o hebreu podia identificar a existência e a atuação de Deus mesmo que não conseguisse enxergar. Como? Ora, como o vento sopra e sacode as árvores, percebe-se a existência e atividade de, de Deus. Porque o ruach é o ar em movimento. A gente vê o vento? Não. O sopro? Muito menos. Mas a atividade, aquele sentir ou visualizar aquela ação ou atuação é perceptível, é visível nesse sentido. Da mesma forma que a gente não vê o vento, nós não vemos Deus, porém vemos a atuação de Deus. E no próprio respirar do hebreu, ele percebia, inclusive, a dependência de Adonai, porque Deus dava o fôlego da vida que respirava pelas suas narinas. Adonai estava presente e ativo como o vento e como seu próprio sopro. Esse ar em movimento, do termo ruach, então tornou-se aparentemente um símbolo para representar a presença e ação divina no mundo, no meio do povo. Espero que tenha gostado, que tenha ampliado mais o conceito de ruach dentro da sua mente, do seu coração, e que você possa prosseguir cada vez mais aprendendo e assimilando a palavra de Deus, lembrando que a revelação é progressiva. A gente não vai encontrar de uma forma imediata toda a revelação completa no texto, mas é dada de forma gradativa, isto é, aos poucos. É justamente no Novo Testamento que há, na pessoa de Jesus, o ponto mais alto dessa revelação. Isto a gente encontra, embora não esteja no script, a gente encontra justamente na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo de número
1 e 2. Porque diz que antigamente Deus nos falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou através de seu Filho, numa referência à pessoa bendita de Cristo Jesus. Agora sim, finalizo este vídeo, agradeço a sua atenção, participação e até o nosso próximo vídeo.